Boa tarde. Nós vamos falar um pouco sobre suplementação nutricional. Eu sou a Maxwell, sou nutricionista, trabalho atualmente em um hospital e lá nós trabalhamos com suplementação nutricional. Os suplementos nutricionais, eles são formulações específicas na qual pode-se fazer uso tanto oral quanto enteral. O objetivo de suplementar é aumentar o aporte nutricional naqueles pacientes que têm a sua dieta oral insuficiente. Para isso, é necessário que sejam feitos exames laboratoriais para que a gente consiga atingir aqueles nutrientes que estão faltando. Esse acompanhamento é essencial. Então, alguns critérios para que seja feita a prescrição. Então, não é desejável que os suplementos nutricionais eles diminuam o consumo de alimentos por via oral. Também que o consumo de fórmulas nutricionais elas são mais concentradas e com grandes volumes vai contribuir para a saciedade precoce. Então, nós temos que tomar um cuidado, qual será o horário que será administrado esse suplemento e a quantidade. E devido a isso, é importante que haja essa monitorização. A distribuição também de horários e volumes, ela deve ser adaptada conforme a preferência do seu paciente e as características das doenças que ele apresenta. Então, cada indivíduo vai ter a necessidade de um suplemento diferente. Alguns estudos, eles apontam que o volume de suplemento nutricional pode ser igual ou inferiores a 150 ml por horário. Então, isso vai ser bem individual. Cada paciente vai ter a sua quantidade que ele vai tolerar. Então, isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, avaliar quais são os horários que ele aceita um volume maior. É sugerido o fracionamento desses suplementos em pequenos volumes. Tem paciente que não tolera 200 ml de uma vez só, então ele divide durante ou a manhã ou durante o dia todo. Então, isso pode ser de 3 a 6 vezes ao dia, vai depender da aceitação do paciente. E tem outros indivíduos que vão tolerar até 300 ml por horário. Então, é importante que haja individualização dessa administração de suplementos. Quais são as indicações e contraindicações? Então, os suplementos nutricionais, eles estão indicados quando a ingestão de nutrientes permanece inadequada, mesmo com a modificação de textura, por exemplo. Então, a gente conversa com o paciente, se ele referir que não está se alimentando muito bem, então nós vamos indicar qual suplemento que vai complementar a alimentação dele. E alguns casos, existem pacientes que estão com risco nutricional, ele pode vir a desnutrir, então nós temos que suplementar. É importante sempre lembrar que o suplemento não é para que seja excluído algum alimento desse paciente, mas sim para complementar a alimentação dele. Também em pacientes com risco de broncoaspiração por vômito, disfagia, alteração do estado de consciência, além de distúrbios gastrointestinais, por exemplo, a diarreia persistente. E as fórmulas, elas podem ser classificadas segundo a quantidade de proteína e de energia, se tem fibras ou não tem fibras, se tem algum imunomodulador, de apresentação pó ou líquida, vários sabores. Então, hoje no mercado nós temos assim um gama de sabores, então baunilha, morango, chocolate, pêssego, enfim, vários sabores. E aí conversar com o paciente, o que ele prefere, qual sabor ele gosta mais.
e variar entre os horários esses sabores. Então, será que o pó tem uma aceitabilidade maior do que o líquido? Se ele precisa de algo para complementar, está faltando algo no sistema imune dele, então eu posso suplementar com isso. O paciente está com diarreia, está constipado, o que eu posso oferecer de fibras para esse paciente? E ele está desnutrido, ele precisa de mais proteína, mais energia, então tudo isso tem que ser avaliado junto com os parâmetros bioquímicos do paciente. Qual doença esse paciente apresenta? Nós podemos selecionar quanto ao sabor, o odor, consistência e o aspecto do suplemento. Então, tem paciente que gosta dele mais líquido, tem paciente que gosta dele um pouquinho mais grosso. Então, tudo isso é importante ter uma conversa anterior com o indivíduo. Também a composição e a biodisponibilidade dos nutrientes, tanto na fórmula na qual for escolhida, quanto a sua interação com os alimentos que ele vai consumir durante o dia também. Importante avaliar a função gastrointestinal do paciente, a doença de base, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem insuficiência renal, o que esse paciente apresenta? Tem câncer, o que ele tem? Avaliar isso também, porque dependendo da doença, a palatabilidade vai estar prejudicada. Então, nós precisamos trabalhar com suplementos que tragam uma boa palatabilidade. Não só na sua variedade em sabores, mas quando o pó, nós podemos trabalhar ele de diversas maneiras. E, principalmente, o custo desse suplemento. Qual que é o meu custo, meu benefício? Quanto que eu gastaria por mês de um suplemento em pó, um suplemento líquido, marca, tudo isso a gente tem que considerar. A biodisponibilidade vai estar referente à forma química do nutriente, as interações que esse nutriente tem, o nível de consumo, então o paciente ele está consumindo quanto do suplemento que você mandou? Tudo, parcial, e dentro dessa quantidade, quanto tem de nutriente? Quais nutrientes você elencou como importante? Então, o estado nutricional do indivíduo também vai influenciar o indivíduo que está catabólico ou não. Então, a interação com outros componentes da dieta, isso é muito importante. Qual horário esse suplemento está sendo ofertado para o paciente, se isso vai influenciar na alimentação seguinte. Alguns exemplos em relação à biodisponibilidade. Então, o cálcio vai competir com ferro, com zinco, algumas vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Os suplementos minerais, eles devem ser administrados com um espaçamento mínimo de 2 horas entre as refeições, para que não tenha nenhuma interação. Aqui coloquei algumas características e a sua finalidade. Então, os sabores variados. Para que nós temos que conversar muito bem com o paciente em relação aos sabores? Primeiro, pela sua adesão e para que ele continue aceitando o que nós estamos ofertando a ele. Então, como falei, existem vários sabores de suplementos, então aqueles que o paciente vai gostar e aqueles que não. Então, existem também no mercado suplementos sem sabores, que nós podemos colocar na alimentação, junto do almoço, do jantar. Também a densidade calórica. Quanto maior, nós podemos ofertar volumes menores, então a aceitabilidade é maior. Então, se ele tem uma caloria, uma densidade de 2,0, nós conseguimos, em menos volumes, ofertar uma caloria muito maior. Também a programação das tomadas. Isso vai interferir pouco com as refeições usuais. Escolher horário de menor desconforto e mais apetite. Então, tem pacientes que, por motivos
da sua doença, ele vai estar com o paladar ruim. Então, escolher qual é o melhor momento para se ofertar esse suplemento. O aporte proteico, isso vai beneficiar muito o balanço nitrogenado do paciente, além de ajudar no catabolismo, enfim, todos os processos. É muito importante a gente prestar muita atenção em relação à quantidade de proteína que esse suplemento tem. Complementação de fibras, então isso vai ajudar o trofismo intestinal, combate a mucosite e a diarreia. Então, lembrando que quando aumentamos a fibra, nós temos que aumentar a água para que ajude, né, na motilidade do intestino. E dependendo de onde esse paciente estiver, nós vamos também usar as recomendações de fibra. O que nós mais observamos é que, às vezes, o paciente, nós não precisamos suplementar além do que ele precisa. O que nós precisamos é fazer ele comer, se alimentar bem na quantidade ideal. Então, os nutrientes selecionados. Então, combater ao hipermetabolismo e quadro inflamatório. Vai ter alguns nutrientes que nós podemos utilizar nessas fórmulas para melhorar isso no paciente. Quais são os benefícios, então, da suplementação oral? Alta reposição calórica e em pequenos volumes, que nós podemos fazer isso. Alta concentração de nutrientes. Os nutrientes, eles são selecionados com o objetivo de contribuir na melhora do quadro inflamatório. Então, existem os imunomoduladores. Possuem vários sabores e isso permite a adesão no paciente. Então, a gente pode, em um horário, mandar um sabor diferente do próximo horário. Rico em proteínas, então a gente consegue, em 200 ml, atingir aí quase 20 ou até mais gramas de proteína, e isso vai auxiliar na manutenção da massa magra. O paciente desnutrido, ele cursa facilmente com infecções. Demora maior tempo para a cicatrização de feridas, exigem maiores cuidados e permanecem dependentes por mais tempo. Então, a oferta de nutrientes pode sim reduzir as consequências do catabolismo exacerbado, melhorando o prognóstico e evolução clínica do indivíduo. Por isso que é importante se trabalhar com suplementação nutricional, para que ele tenha um melhor estado geral, que a situação clínica dele melhore. E quais são as indicações? Então, estado hipercatabólico, paciente com câncer, cirurgias e traumas, muito importante aqui o pré e o pós-cirúrgico ser trabalhado, suplementos nutricionais, na desnutrição, paciente com AIDS e pacientes que sofreram queimaduras. São algumas indicações assim nas quais deve-se se trabalhar com suplemento. Aqui trouxe alguns suplementos que existem no mercado. Trouxe várias formas e também várias marcas e o que a gente pode trabalhar com cada um. Então, aqui são alguns suplementos oligomérico. Nós podemos trabalhar com o pó ou com o líquido. Então, nós temos no mercado a forma pó, que a gente tanto pode fazer como um modo de preparo, como a recomendação diz, o modo de preparo, ou a gente pode trabalhar de algumas formas diferentes. Costumo trabalhar com pacientes aqui que têm câncer com esses suplementos e aqueles que têm dificuldade para absorção. Aqui no pó, eu costumo trabalhar com eles mudando o sabor. Mudo o sabor acrescentando algumas gelatinas prontas, com aumento também a quantidade de calorias e de outros nutrientes, podendo, alguns gostam que acrescentem isso,
E também o leite, que ajuda a aumentar a caloria para esse paciente e deixa um sabor e uma textura diferente. Também coloco sempre uma fruta, e isso tem ajudado bem na aceitação dos pacientes, eles gostam muito. Então, é uma forma diferente de se trabalhar com os suplementos orais. Como ele já tem alguns sabores, né, o sabor baunilha, um sabor neutro, a gente consegue trabalhar tanto com outros sabores, a gente pode incluir, como também as frutas. Esses aqui também a gente pode trabalhar dessa mesma maneira. E aqui eles são suplementos hipercalóricos e hiperproteicos. Outros dois suplementos para trabalhar com renal dialítico, tenho aqui o NutriRenal D e o Dialicare, que também dá para a gente utilizar com os pacientes. Então, são dois suplementos que dá para se utilizar. Já no conservador, a gente pode usar o NutriRenal e o Replena, que também são suplementos que os pacientes costumam gostar muito. Para abreviar o jejum, nós temos hoje no mercado tanto o Impact Preload quanto o Fresubin Juice, que aí a gente pode trabalhar com os pacientes até 2 horas a 4 horas antes da cirurgia. E isso tem que ser muito bem conversado com a equipe, e a equipe está de acordo para que se inicie a suplementação antes, para abreviar o jejum. Hoje nós temos aí muitos estudos que favorecem a abreviação do jejum, que isso vai ajudar no pós-operatório do paciente. Para aumentar a caloria e proteína, como é que a gente pode fazer? Então, existem os pós, aqui trouxe de 3 marcas diferentes, cada marca tem a sua quantidade diferente, entre latas vai variar de 400 gramas até 550, e a quantidade de pó também vai variar dependendo da preparação que você quer, a quantidade de caloria que você pretende fornecer a esse paciente. Então, aqui, esses módulos, você pode ofertar tanto junto com a dieta, então almoço, jantar, ou nos lanches também. Você consegue fazer dissolver isso e passar para o seu paciente. As dietas que têm um aporte calórico menor, então, dieta de consistências diferentes, por exemplo, a líquida restrita, a dieta pastosa, dieta leve, a gente consegue trabalhar com módulos para aumentar o aporte calórico ou proteico. Então, esse daqui nós também podemos passar para o paciente. Então, esse aqui é o sem sabor, o Nutrien Senior. A gente pode preparar, adicionar nas preparações doces e salgadas. O Fresubin 5 Calshot é uma formulação bem calórica, com lipídios. Então, a gente pode passar tanto oral quanto enteral, assim como o Calogen. Módulos de proteína, então tenho aqui, trouxe 2 marcas para que sejam trabalhadas, então cada um, conforme a quantidade na lata, conforme a medida caseira, vai fornecer uma quantidade de proteína. Então tudo é se avaliar o que você pretende passar para o seu paciente. Então aqui você pode preparar tanto na interal, mas na oral também a gente consegue suplementar com esses módulos. Então, a gente pode adicionar, se o paciente estiver com a dieta leve, na dieta leve, nos lanches, acrescentar no suco, nas vitaminas, mingau, enfim. Em todas as preparações, a gente pode acrescentar durante o dia todo do paciente, e isso
já no primeiro dia fornecer 100% do que ele precisa do aporte proteico. Também trouxe mais duas marcas de proteína para que a gente saiba o que temos no mercado. E isso tudo avaliando o custo, o benefício, o que cada módulo pode nos dar de benefício e melhorar o aporte do paciente. Aqui a outra marca para proteína, aqui já inclui também o TCM, que é algo que a gente pode utilizar para o paciente. Aqui eu coloquei para que ele é indicado, então para que tenha um aporte calórico maior, proveniente de lipídios de fácil absorção. Dificuldade digestiva ou absortiva, distúrbios no transporte linfático, enfim, aqui trouxe para que a gente para que é indicado o TCM? Aqui a dose e a densidade calórica. Então, em 5 ml, ou seja, uma colher de sopa, a gente consegue atingir 43 quilocalorias para o paciente. E tudo isso a gente tem que avaliar a doença dele, exames, enfim. Módulos de lipídio, a gente tem que trabalhar conhecer muito bem o nosso paciente. Então, doses altas, de 70 a 90 gramas, pode causar cólicas intestinais. As doses normais de 1 a 2 colheres de sopa por dia, então isso vai dar em torno de 10 a 28 gramas de gordura total. As doses iniciais, meia colher, então a gente tem que ir evoluindo com o paciente. Então, iniciar com uma quantidade mais baixa e ir aumentando conforme a sua tolerância. E o efeito colateral, esteatorreia e paladar ruim. Então, o paciente, dependendo do paciente, que ele já está com o paladar prejudicado, talvez passar um módulo de gordura não seja o ideal. Então, tudo isso nós temos que avaliar. Fazer uma boa anamnese com o nosso paciente. Aqui trouxe outra sugestão de suplemento. Esse aqui o paciente pode tomar, tem vários sabores também. Então, quando suplementar? Quando há uma necessidade energética aumentada. Então, paciente com câncer, afecções pancreáticas, mucoviscidose, fibrose cística, síndrome de má absorção e do intestino curto. E quando o sistema imunológico está afetado. Ele fornece vários nutrientes para o indivíduo. Proteína, também trouxe outro que é que a gente pode suplementar via oral, o paciente pode tomar direto da garrafinha. Então, o que é uma dieta normoproteica? 0,8 gramas por quilo de peso a 10 gramas por quilo de peso. Dieta hiperproteica é acima disso, de 1,0. Então, quanto eu quero ofertar para o meu paciente? O que ele tem que ele precisa de um aporte maior de proteína? Ou eu preciso que ele mantenha o que é o normal, o que é o normoproteico. Então, tudo isso eu tenho que avaliar também. Quando que é necessário suplementar? Então, quando o paciente está desnutrido, no pré e pós-operatório, então faça um pré-operatório aí bem caprichado e um pós-operatório, isso a evolução é muito boa. Quando está com caquexia, estresse metabólico, úlcera de pressão, cicatrização. Hoje nós já falamos lesão por pressão. Então, exames necessários para a suplementação. O que eu preciso ter em mãos? Proteínas totais e frações. Então, para saber quanto que eu vou passar para esse indivíduo de proteína. Lembrando que dependendo do estado nutricional, do estado clínico do paciente, algumas proteínas e suas frações não serão um parâmetro muito bom para a gente se avaliar, principalmente se ele estiver em processo inflamatório. Alguns suplementos que são imunomoduladores.
Então, nós temos no mercado o NovaSource Proline, Reabilite, Peptflex e o Impact, que todos os três têm os seus imunomoduladores. Então, temos alguns que são melhores, né, mais importantes para cicatrização, outros na absorção, outros que vão ter um imunomodulador a mais. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Avaliar o que cada um desses suplementos nos apresenta e aquela necessidade do paciente. Qual é a necessidade dele nesse momento? A glutamina, que também é algo que a gente suplementa no paciente hospitalizado. Ele é um aminoácido essencial. Então, situações em que pode normalizar a permeabilidade intestinal excessiva, diminui as perdas corporais de nitrogênio, reduz a incidência de infecções. A glutamina é um imunomodulador que atua muito no intestino e ajuda a ter a imunidade, ajuda a imunidade do paciente. Então, é importante suplementar a glutamina, não diria suplementar, mas complementar aquilo que falta no paciente. Então, começar a utilização de módulo de glutamina. Também avaliar o estado clínico desse paciente, como ele está evoluindo, se ele está evoluindo, porque existem algumas restrições para se suplementar a glutamina. Então, tem que ser avaliado tudo isso. A glutamina aumenta a proliferação e diferenciação celular lá no intestino, então, paciente com diarreia é um ótimo ajudador. Otimiza a função de defesa em pacientes criticamente enfermos e naqueles que estão se recuperando de queimaduras ou de cirurgias. Diminui o risco de translocação intestinal bacteriana. Isso é muito importante. Trabalhar alguns períodos com a glutamina nesses pacientes e depois investir em um probiótico ou, enfim, um simbiótico. Aqui eu trouxe o Glutamax sachê. Então, aqui temos o modo de preparo e quais são os efeitos colaterais. Nós não podemos utilizar em paciente renal e nem em paciente hepatopata. Também a glutamina, ela vem em pó e também essa aqui é uma outra marca da glutamina que nós temos no mercado. Então, essa aqui são 20 sachês de 5 gramas e essa outra também, ela apresenta sachês com 10 gramas. Essa que está aqui na figura é 5, mas existe a com 10. Então, para a gente reparar que existem vários módulos e suplementos no mercado e a gente tem um conhecimento de todos eles, ou pelo menos da maioria. Em relação às fibras, qual é a recomendação? No geral, de 25 a 30. Dependendo de onde esse paciente estiver, se ele está na enfermaria, ele está na UTI, qual é o quadro clínico do paciente, está com diarreia, está constipado, e a gente vai trabalhar qual é a melhor fibra para ele, no segundo estado em qual ele apresenta. Então, tudo isso nós temos que considerar. Qual que é a função da fibra? Então, regularizar trânsito intestinal, reduzir colesterol, glicemia, no tratamento do câncer do colo, de cólon, crescimento seletivo de bactérias e também a fibra lá no intestino aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, ela tem um importante papel nos pacientes. É necessário suplementar quando o volume da dieta é pequeno, então a gente não consegue atingir só pela alimentação, nós vamos suplementar. Indicada para pacientes hospitalizados com diarreia, constipação
E lembrar, como eu já disse antes, aumentar a ingestão hídrica desse indivíduo. Em caso de pacientes com dislipidemia e glicose alterada, é necessário que se faça exames para a gente saber se isso está tendo um benefício ou não. Então, é muito importante não só aqui com as fibras, mas desde quando inicia-se a suplementação nutricional, acompanhar esse paciente, ter os exames sempre em mãos, avaliar se ele está tendo uma melhora. Quais são os possíveis efeitos colaterais? Então, é muito comum o paciente apresentar flatulência e distensão abdominal. Por isso, avaliar. Eu acho que o X da questão não é a suplementação além daquilo que esse paciente necessita, mas pelo menos chegar naquilo que ele precisa. Então, ele precisa de quantos gramas, seja de proteína, seja de fibra, seja do qual nutriente for, ele está atingindo? Se ele não está atingindo, tentar atingir a quantidade que ele necessita e depois pensar em algo, em suplementar. Primeiro, é ele atingir a necessidade do dia, o que ele precisa no momento, e melhorar a condição de saúde dele com isso. E aí pensar numa suplementação extra. Aqui trouxe tipos, né, de fibras. Então, aqui a fibra, ela pode se apresentar em pó ou em sachê. Então, nós temos algumas recomendações de uso. Então, adulto, a gente pode iniciar com sachê por dia e vai progredindo conforme também a sua tolerância e se ele está apresentando uma melhora. Crianças, iniciar com meio sachê, e aí vai progredindo, até 1 por dia. Também, o modo de preparo. Como que a gente pode preparar isso daqui? Qualquer líquido que o paciente aceite a ingestão, para que ele possa também ter uma melhor aceitabilidade. Pode ser também preparações pastosas ou sólidas, tanto faz. Aqui são outros tipos de módulos, então tenho dessa marca, que é a Nutrifibra. Tenho aqui também dessa outra marca, o 4 Fiber. E esse Fiber mais Flora, que ele vem também com probiótico. Então, avaliar qual que é a necessidade do nosso paciente. E quanto de fibra e em quantas colheres eu consigo atingir a quantidade de fibra que ele precisa. Qual que eu ofereço em menos quantidade? Porque a gente tem que pensar também que quanto menos eu conseguir fazer com que esse paciente ingira em um volume menor, quanto mais quantidade. Então, isso tem que ser avaliado. E aqui são algumas das referências que foram utilizadas para essa aula.